Fala, torcedor do Palmeiras, muito boa noite. Vamos para mais um corte, trazendo aí a informação do Palmeiras. Separei um corte aqui do Mesa Redonda. O pessoal analisando aí essa grande vitória do Palmeiras ontem em cima do Corinthians. Deixe sua opinião nos comentários, deixa o like. Também quero deixar créditos aos canais oficiais do Mesa Redonda aqui abaixo no link da descrição. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Parabéns ao Abel e só um recado para o Abel. Claro que ele é melhor técnico do que nós jornalistas, nós somos melhores jornalistas do que você como treinador, né? Quando você quer ser jornalista também, a gente é bem melhor que você. E outra coisa, e fiz muitos amigos técnicos, vou citar alguns. Luxemburgo, Emerson Leão, Muricy, Parreira, Tele Santana, Dorival, Filipão, né? Que legal fazer amigos e aí respeito profissional. Mas a opção sua não querer ser amigo não vai mudar a minha vida nem o preço do dólar. E parabéns para você, Abel, para o seu Palmeiras ganhou um jogo importante. E todo mundo me perguntando, né? Desde ontem. Quero ver como é que vai estar o boa noite do Paulo Sérgio. Ele sempre, o Corinthians naquela arrancada, o Corinthians veio numa arrancada bonita, né? Aí toda boa noite do Paulo Sérgio, ele lá, aquele sorriso e tal, no primeiro boa noite dele. Pessoal, quero ver o Paulo Sérgio amanhã no Mesa. Chegou o momento. Fecha no Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, como é que você está hoje, Paulinho? Deixa eu ver. Olha, Paulinho. Não é para rir, né, Paulo? Tá tirando o Emiliano, né? Falar que é normal. Normal é o Corinthians jogar do jeito que jogou. Primeiro tempo, passivo. Os gols, ninguém para dar um bote. Palmeiras dominando. E é muito feio, muito feio. Esse Corinthians aí ninguém quer ver. Ninguém quer ver. Pelo menos se perde na raça, perde lutando, beleza. Mas no segundo tempo foi um chute e gol. Primeiro... O jogo inteiro. Nem lembro. Dois chutes em gols? Um só. Impressionante. Sem motivo para sorrir. Sem motivo para sorrir. Inclusive, não pode falar, é normal o time do Palmeiras. Normal não é normal quando jogar do jeito que jogou. Os zagueiros passando a bola para... André Ramalho e Kaká passando a bola um pro outro jogador. E aí, não dá. Se não dá esse Corinthians, não dá. A gente vai se aprofundar no clássico, mas a expectativa do outro lado. Se o Paulo tá com essa cara brava, então hoje quem vai dar aquele sorriso pra gente, com certeza, é Alex Miller, não é? Alex Miller. Alex, Palmeiras venceu, Alex. Por que essa cara de bravo? O que aconteceu? Frustrante, né? Como? Palmeiras 2-0, líder do campeonato. Desculpa, eu tenho o direito de achar frustrante. O quê? Cara, era a chance do Palmeiras meter 5, 6, 7 no Corinthians e ganhou só de 2-0. Tá tirando onda. Só 2-0. Era um jogo pra massacrar, cara. E pior que é verdade. Porra, O pior que é verdade. meu. Foi nessa linha. 2-0 só, meu. 2-0 foi pouco, o Corinthians deu um único Que chute a gol. Vamos deixar todo mundo à vontade para falar do jogo e a gente vai esmiuçar lance a lance e colocar as principais entrevistas daquilo que falaram os personagens. Mas antes, Danilo, o Chico já pediu a palavra, só complementar. Pois não, Chico. O seguinte, Paulinho, não chora. Não dá bola porque o Alex fala. Porque eles simplesmente ganharam o jogo errado. Eles tinham que ganhar a decisão do Campeonato Paulista. E não conseguiram. Agora fica jogando cabeça de galinha, cabeça da véia. Vai dormindo nesse barulho, seu Chico Lang. Vai dormindo nesse barulho com o Paulista aí. Tranquilo. Paulista é uma coisa, o campeonato é outra. Era o único que dava pro Corinthians ganhar, né, Chico? Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Não é para descabelar, não. Não é para descabelar, mas a gente vai entrar com detalhes. Gente, vamos saber aí como é que foi. Tem aquele lance do Paulinho, a estreia do Paulinho, pra gente ilustrar. O Paulinho teve até a chance de fazer um gol. Teve. Né? Teve. Paulinho, que foi contratado. O Palmeiras contratou jogadores importantes. Paulinho, Vitor Roque. E o Mundial tá chegando. Vamos lá. Aí, Miller, pra você, ó. 2 lances do jogador Paulinho na sua estreia. Como é que foi o Paulinho pra você, Miller? Pra mim ele entrou muito bem, apesar de pouco tempo, mas ele entrou muito bem. Você pode ver que ele é um jogador que tem... Ele é ousado, né? Ele é objetivo, ele vai pra cima. Passou perto esse chute. Esse chute que ele deu, né? Passou, como disse o Xará. De novo teve liberdade. Exatamente. Mas eu acredito que o Paulinho vai fazer muitos gols no Palmeiras, até porque a bola chega sempre com qualidade ali, né? Eu gosto muito da dupla Paulinho, Estevão e Flaco Lopes. Acho que esse trio, se jogar, vai dar resultados bons pro Palmeiras, porque são 3 atacantes bons, né? O Paulinho no Atlético Mineiro sempre jogava pela direita ou pela esquerda. E o Estevão já joga pela... Você não está empolgado com o Vitor Roque? Não se empolga? Não, eu gosto mais do Paulinho. Acho que o Paulinho vai dar um resultado mais imediato. Mas com o Paulinho, Estevão, Vitor Roque jogando junto ali, você acha que... Eu acho que se ele começar com o Flaco Lopes centralizado e o Paulinho e o Estevão,
eu acho que o resultado virar mais rápido, positivo. Porque o Paulinho, ele dá muita opção pro time, né? Pode ver que ele estava no meio. É aquilo que nós estávamos conversando, do jogador tomar a iniciativa durante os jogos. Exatamente. Né? Então você vê o Paulinho fazendo a jogada aqui pelo lado direito, você vê ele fazendo a jogada ali no meio campo, chegando, batendo pro gol. É um jogador que se movimenta, é um jogador que busca os jogos, se movimenta, sai da marcação. Ele não estava preso lá. E essa rotatividade acabou atrapalhando toda a defesa do Corinthians. Nessa altura do campeonato, o Corinthians já estava entregue. Eu quero ver ele jogar quando tiver um 0x0. Não, estava entregue, Chicão, porque ele me tira o Martínez, que estava ali na cabeça de área, Hector, né? e coloca um outro atacante. O centroavante, E coloca um outro atacante. A bola não estava nem chegando no ataque. Eu tô falando ataque. do Paulinho. O Paulinho estava livre, leve e solto. Mas então... Assim até eu jogo. Mas aí também vai a mundo tava inteligência livre, do leve e jogador, solto, Chico. Chico. Vai a Todo inteligência mundo do tava livre, jogador. leve e solto. Vai dar a inteligência Só um detalhe em do jogador. relação ao que o Xará falou. A gente já percebeu que o Xará gosta muito do Flaco Lopes pelas características dele. Eu não sou do time, como muitos são, de que o Flaco Lopes não presta. Eu acho que ele é muito útil para o Palmeiras, acho que ele é um jogador muito importante. Mas nem aqui, nem na China, nem em Plutão, o Vitor Roque vai ser reserva do Flaco Lopes no Palmeiras. O Vitor Roque foi contratado para ser o camisa 9, vai jogar e o Flaco Lopes vai entrar quando o Abel quiser mudar a característica do jogo. Então o ataque do Palmeiras já está formado. É Estevão, Vitor Roque e Paulinho. Até o Facundo, que ontem jogou muito bem, vai rodar, vai ficar no banco. Até pra gente colocar o gol do Vitor Roque foi anulado, eu quero ouvir o que o Danilo pensa desse Palmeiras. Tem Felipe Anderson, tem Maurício, tem Veiga, né? Tem Vitor Roque, tem o Flaco, tem Paulinho, tem Estevão. Mas Estevão até junho, né? Mas então, Sim, vamos até o pensar Mundial. nisso. Mas então, vamos projetar Mundial. É um Palmeiras que tem pouco mais de 2 meses para 3, para o Abel agora com a volta, a estreia definitiva do Paulinho, ajeitar o time para o Mundial. Vai ser um Palmeiras forte no Mundial, Danilo, com esses jogadores, e há tempo para ajustar essas peças? Eu gosto muito do Paulinho. O Paulinho é aquele atleta que vai em direção do gol, né? Você pode ver que ele não é muito de tocar para o lado, não. Ele é muito rápido, é forte, finaliza bem com as duas pernas, então ele vai crescer muito e vai ajudar muito o Palmeiras aí nessa parte ofensiva aí. Agora, põe, Chile, o gol do Vitor Roque foi anulado, tem até o VAR aí, né? É porque seria o terceiro gol do Palmeiras. Olha lá, o Paulo, cruzamento. E aí? Mas o momento da anulação do gol foi no cruzamento da primeira jogada. Gomes, né? Em que o Gustavo Gomes estava um fio de cabelo mais à frente do que o penúltimo defensor do Para de Corinthians. chorar, rapaz. Tô explicando o lance, Chico. O fio de cabelo. Mas estava. Você viu? Respeita aí a decisão do Mas VAR. eu não falei o contrário, Chico. Não, Estava foi impedido. uma decisão muito bom. Fio Tava de cabelo. impedido. Vamos ver a explicação do VAR? Vamos ouvir a Estava um explicação. metro na frente. Que Então, isso? põe na tela aí, Chile. Vamos ver como é que foi o VAR. A gente vai checar um possível impedimento por interferência do Gomes na jogada inicial, tá? Ok. Tá. Aqui, me dá a goal line, Aqui tá limpo, pelo pé dele. Vamos lá na goal line. No início da jogada, essa aí tá tranquila. Vou checar. Posição sua. Eu vou checar o início da jogada, só que é interferências. Um pouquinho pra direita. Um toque pra direita. Mais um. Aí. Klein, é bem ajustado, tá? É bem ajustado, aguarde. Agora, o atacante, vai. Ok. É esse braço que tá na frente. Triangula, só o triângulo tá... Mas o ponto tá mais pra esquerda um pouquinho só. Esquerda? Aí tá bom, Marca. Tá? Tira um Marca. pouco o zoom, Wagner. Tá bom, só tira o zoom agora pra gente ver se não tem ninguém lá na frente. Não, aquele lá não é, aqui é. Me dá agora, vamos dar o lance lá. A linha com o lance. Ok. O Gomes tá aí, eu vou soltar devagar pra vocês verem a posição dele, tá? Tá. Ok. Interfere no... Quer que eu volte? Eu vou voltar na ação dele. A ação dele é pela 1. Voltar pela 1, tá? Também depois. Ela não vai pegar, tá? Mas ele... Ele chega a se tocar. Ok. Ok, Rio. Eu vou voltar com tiro livre indireto, ok? Aqui no beco da área. Ok. Aqui no beco Ok. da área. Ok. Ô Chile, se você conseguir voltar e parar exatamente na linha lá que eles estão avaliando se foi ou não foi, eu vou falar pra você. Isso aí é trabalhar contra o futebol. Eu também acho. Graças a Deus. É trabalhar. A gente não viveu isso. É trabalhar, Danilo, isso é trabalhar contra o futebol, cara. É um preciosismo, né? Você não pode. Ali os caras estão, é fio de cabelo, Chico.
Eu entendo, é o Corinthians e tal, mas espera aí, isso é trabalhar contra o futebol, Danilo. Sabe, qual o momento máximo do futebol? E hoje o nível é ruim, vamos falar a verdade. Eu tenho aqui Miller, tenho aqui Danilo, tenho Paulo Sérgio, né? Ex-jogadores de altíssima qualidade. Quem viu, viu. E respeitando todos que jogam hoje, mas os jogos aí acabam se arrastando. E o gol é o momento máximo do futebol, os caras ficam procurando uma situação para tirar o gol, cara. Eu não consegui. Mas estava errado, cara. Estava errado, que mais errado? Frisa a linha lá. Estava impedido. Se fosse pro seu Corinthians, você tinha mudado, a sua opinião era outra. Nenhum. Você sabe que eu sou um cara meio neutro nessas horas, né? Sim. Pra caramba. Eu sou neutro. Muito. Não estava um fio de cabelo de jeito nenhum. Tava assim. Ele estava impedido mesmo. Alguém consegue, vocês conseguiram ver, consegue identificar pelo VAR, Danilo? Na primeira vista. Difícil. Não dá pra... É difícil, né? Assim, o trabalho todo, né, Danilo, pro jogador. O Vitor Roque, ó, dá uma olhada, gente. Pô, onde tá esse impedimento, cara? Dá pra ela aproximar? Acho que é um pouquinho mais pra frente. É a mesma linha, cara. Né? Pô, isso é a mesma linha, né, Danilo? É difícil. É num frame. Só como coisa mesmo pra pegar, né? Ô, Garrafa, nos dias de hoje, se eu fosse a FIFA, eu mudava a regra. Um corpo inteiro. Assim, olha, o corpo todo, Isso. se tiver à frente, beleza. Mas agora, esse impedimento aí... Aí é jogar contra o futebol, né? Não, e outra coisa, e ninguém comenta sobre o erro daqui na lateral aqui. Você sabe que o Estevão é um jogador habilidoso. Mas isso é outra coisa. Não, mas tudo bem, você tem um impedimento lá. Não, você tem impedimento lá. Aí o Estevão vem. Você dobra a marcação ali no jogador, não tem o cruzamento, não tem tudo essa comissão isso. técnica, eu falei pra você aqui, não vai ter jeito. Mas vamos voltar. Eu queria agora falar pra gente. Não tem nada, saiu pra no gente lucro fechar, ainda. Pra gente fechar aí esse Palmeiras, então, ó, Vitor Roque, Estevão, Flaco, Felipe Anderson aparecendo pela direita. O Veiga que tá fora. Veiga, Maurício. E são jogadores, eu vou voltar lá no início do programa, quando eu falei... Piquerez, viu? Piquerez, ele pôs Felipe Anderson pelo lado direito, que o Felipe Anderson já jogou pela esquerda, dele. Já jogou no meio e agora tá jogando lá pelo lado direito. E tirou talvez um dos pontos fortes do Palmeiras, que foi, inclusive, anulado na final do Campeonato Paulista, o Estevão ali pelo Anrileri, mas o Anrileri não estava jogando, e o Abel trouxe o Estevão para jogar no meio. E o Abel... Pra flutuar. Já fez isso contra o Cerro Porteño na quarta-feira. O Abel falou sobre isso, e eu quero saber de vocês se esse Palmeiras, com essas alternativas, se esse Palmeiras tem possibilidade de chegar forte no Mundial, de arrumar esse time para daqui 2, 3 meses. Olha o Abel falando das opções que ele tem a partir de agora com a chegada do Paulinho. Felizmente, o treinador tem jogadores que fazem mais que uma posição. E quando esses jogadores não fazem, são desafiados pelo treinador a fazer outras posições. E 90% dos nossos jogadores são capazes de fazer mais do que uma posição. O Estevão faz mais do que uma posição, pode fazer de 11, pode fazer de 7 e pode fazer de segundo centroavante, como foi hoje, de 10. E o Filipe também sabe que pode fazer bem aquela posição, 7. E a verdade, eu acho que sou melhor treinador do que vocês, porque eu sei que todos gostam de ser treinadores, mas eu acho que sou melhor do que vocês. E se o meti na posição 7 é porque acho que ele pode jogar na posição 7. Agora, quando eu tiver o elenco todo pronto, não vai ser fácil jogar na posição 7, né? Porque depois ainda tem 10, vai voltar para onde for preciso. Eu não faço aquilo, eu faço aquilo que é o melhor para o Palmeiras. Eu tenho as minhas críticas ao Abel, mas tem muitos elogios a ele. Ele está fazendo uma leitura do elenco, ele vem para a coletiva. É um grande treinador. Às vezes ele exagera com esse papo aí que eu não quero ser amigo de ninguém. Nem eu quero ser seu amigo, Abel. Mas eu vou te avaliar como profissional com maior isenção. E você pensa muito bem em futebol. Às vezes é chato para dedéu, mas você pensa no futebol. É um técnico campeão dos maiores da história do Palmeiras e para muitos o maior da história do Palmeiras. O maior. Tá? E ele vem para a coletiva, Danilo, e isso é legal nessa relação, quando ele fala, ó, eu tirei o Estevão dali, porque o Estevão fez por 10, eu coloquei ali e tal, eu tenho essas opções. A pergunta para vocês são duas. A primeira delas, como é, Danilo, você como técnico, como é um jogador que foi contratado como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Vitor Roque, jogador novo que sai do Atlético Paranaense, vai para o Barcelona, aí vai para o Valência, e do Valência, ainda pertencendo ao Barcelona, ele volta para o futebol brasileiro para o Palmeiras. Betis, desculpe. Vai do Betis, mas ainda sendo do Barcelona, ele volta para o futebol brasileiro para o Palmeiras e completou hoje 7 jogos. 7 jogos. E 7 jogos ainda não marcou. Como é para um jogador que ele é menino ainda, né? 23. Como é que é o papel do treinador com o Vitor Roque?
pela ausência de gols e já emendo uma segunda pergunta. 20 anos, desculpa. 20 anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos. E já emendo uma segunda pergunta. É um Palmeiras que pode chegar forte no Mundial ou aí a brincadeira é outra? Eu acho que todo treinador quer, né? Em cada posição você ter 2 jogadores de qualidade. Isso é fundamental. E ele foi bem citar aquilo ali eu vou jogar com meia, o cara faz 2 funções. Isso aí ajuda muito o treinador, né? Você não tá rendendo aqui, você muda ali, passa para lá e ele rende de lá. Então isso aí ajuda muito. E o Palmeiras, do meio para frente aí, gente, nossa, é o melhor time do Brasil, né? Tem muita opção. Melhor que o Flamengo? Todo mundo bom. Mais ou menos, a altura, né? Igual. Se pegar individualmente... No Mundial, dá tempo pro treinador, chegando essas peças, dá tempo de azeitar o time e ir pro Mundial, que o Mundial é uma competição que a gente imagina que vai ter A missão é passar da primeira fase. Uma dificuldade maior. É difícil, mas hoje eu vejo o Palmeiras com condições, viu? Eu vejo o Palmeiras com condições de chegar lá e brigar. Ô Miller, essa ausência de gols do Vitor Roque, ele vai tirar de letra, o Abel vai saber gerenciar isso, porque a gente cobra, né? Isso é uma coisa natural, né? Claro. Aqui, infelizmente, no Brasil, se cobra por jogo, né? O jogador. Não. É claro, time grande, a cobrança é muito grande. Mas eu acho que ele tem tempo, né? Como ele é novo, tem tempo. Daqui a pouco ele sai o primeiro gol, o segundo, e ele, né, gradativamente, naturalmente, ele vai readquirindo a confiança e fazendo os gols que ele estava acostumado a fazer no Atlético Paranaense. Então, acho que, como o time do Palmeiras ainda está assim, faltando alguns jogadores, aquela coisa toda, daqui a pouco o Vitor Roque vai reencontrar o caminho do gol, porque é um jogador que sabe fazer gol, ele sabe jogar, né? Então, acho que essas muitas boas opções do Abel, né, daqui a pouco vai ser benéfica para ele. E só um detalhe, Xará, ou Garrafa. O Vitor Roque não é que é um atacante que está 7 jogos sem marcar gol e não está fazendo nada. Primeiro que ele já fez 2 gols nos últimos 2 jogos e por um fio de cabelo a arbitragem anulou. Contra o Cerro Porteño foi a mesma situação. Aliás, foi até pior do que essa aí do Corinthians. Então ele marcou um gol em cada jogo, foram 2 golaços. O contra o Cerro, então, foi demais, que ele cavou por cima do goleiro. E além disso, ontem, por exemplo, ele estava marcando na bandeirinha de escanteio da lateral direita no campo de defesa. Ele correu muito, se entrega muito, saiu de campo aplaudido de pé. Então não é um jogador que está em má fase e não está fazendo nada. Ele está jogando muito para o time e todo mundo viu que ele sabe fazer gol. Então ele não marcou gols que valeram. Mas ele fez a jogada dele, o que ele tinha que fazer na hora, ele fez e muito bem feito, além de jogar para o time. Então todo mundo está tranquilo em relação ao Vitor Roque e mesmo com o gol de ontem sendo anulado, ele sai muito no lucro em relação à visão que o torcedor tem com ele. Paulo, Vitor Roque e o Mundial. Cara, na realidade o Vitor Roque, quando eu mencionei aqui, olha, tem que dar um tempo para esse garoto, não é assim, veio custando muito, mas vai colocando aos poucos. Tem que colocar, tem que pôr, não é assim. Na realidade, ele foi pro Barcelona, não jogou. Foi pro Betis, fez um jogo ali e volta pro Brasil, um time grande como o Palmeiras, para ganhar títulos. A responsabilidade é muito grande. É um bom jogador? É um bom jogador. Agora tem que ter paciência com ele. Tem que ter paciência com esse garoto, porque senão você acaba perdendo um grande jogador. A outra pergunta era... Sobre o Mundial? Cara, nós já estamos vendo aí um Palmeiras completamente diferente. Esse jogo do Corinthians mostrou um Palmeiras completamente diferente, com uma dinâmica completamente diferente. Então você tem o Felipe Anderson indo pela direita, ali pela esquerda você já começa a colocar o Estevão ali provando ele também daquele lado. E você tem alternativas. Então, nesse momento, nós estamos vendo um outro Palmeiras para chegar bem no Mundial. Bom, para a gente dar sequência no programa, porque tem ainda que falar do São Paulo, tem o Santos, tem muita coisa para falar para você, seleção do Danilo, tem muita coisa para a gente falar ainda. O mestre está na ponta da linha, né, Chile? Para o mestre, para fechar este Palmeiras. Deixa eu ouvir o mestre primeiro para a gente fechar esse derby aí, já que o mestre falou que queria comentar sobre Corinthians e Palmeiras 2-0, mestre. Diz aí. Oi, garrafão velho de guerra. Ó, o derby foi assim, ó. Paraná, no ritmo da valsa antiga, viu? O Palmeiras foi lá, fez 2-0 e depois ficou apenas valsando até o final do jogo. O Corinthians sofreu muito pela ausência, sobretudo dos 2 jogadores que poderiam organizar um pouco aquele meio de campo
desprovido do menor talento, da menor criatividade, né? O Carlos ou o outro companheiro dele que poderia compensar, né? O Coronado. Mas, enfim, esse foi o jogo. O Palmeiras venceu 2-0, logo no primeiro tempo, já definiu o placar e mereceu. O Corinthians não fez nada para mudar esse cenário. Abraços, amigo. Abraço, mestre. Bom, eu quero... É isso aí, torcedor do Palmeiras. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final do vídeo. Deixa seu like, se inscreva também no canal. Estamos aqui diariamente trazendo a informação. Pedir para você também nos ajudar aí, deixando aqui abaixo nos comentários a sua opinião. É muito importante para que o nosso conteúdo também seja indicado aí pela plataforma para mais pessoas. O Felipe Melo, né, mandou o recado ao Abel Ferreira após a vitória do Palmeiras e falou que o Palmeiras vai brigar aí, né? O jogador apontou que o Verdão passou por cima do Corinthians e rasgou elogios aí para o time no primeiro tempo, né? O Palmeiras fez um grande jogo ontem lá na Arena Barueri. Após perder o Paulistão, né, para o Corinthians, o Palmeiras reencontrou aí o rival ontem pela terceira rodada do Brasileirão na Arena Barueri e deu troco aí no Alvinegro na vitória por 2-0. O Abel Ferreira pontuou que a vitória do Verdão poderia ter sido por mais de gols de diferença. Vale lembrar que teve gol do Vitor Roque anulado. CBF divulgou o áudio do VAR na tarde de hoje, né? Como nós já vimos aí também no vídeo, o Alex Milho falando que foi por um fio de cabelo, e foi muita verdade. Por um fio de cabelo, brincadeira anular o gol do Vitor Roque, né? Por 1 milímetros ali. Vitor Roque e Facundo Torres foram elogiados por Casagrande. Por outro lado, Felipe Melo, comentarista do Grupo Globo, destacou que o Verdão passou por cima do Corinthians e elogiou aí o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Aqui é a fala do Felipe Melo, né? Ex-Palmeiras do primeiro tempo vai brigar por tudo. Eu não tenho dúvida, muito superior em campo, o time que lutou o tempo todo. E parabéns para o Abel Ferreira, falou o Felipe Melo nas suas redes sociais no Instagram. Eu tenho cobrado um Palmeiras com mais posse de bola e demonstrou suas riquezas e seus grandes jogadores. Esse time de hoje vai brigar por títulos importantes, mereceu do início ao fim. 2-0 ficou barato, né? Todo mundo aí falando que os 2-0 do Palmeiras ontem ficou muito barato, poderia ter sido muito mais gols. O técnico português já estava sendo muito cobrado para o time do Palestra mostrar uma evolução e a torcida gostou do que viu no clássico de ontem. O clube paulista iniciou bem o Brasileirão e tem 7 pontos em 3 rodadas. Aproveitando aí o bom momento, o Alvinegro provocou o Corinthians em postagem na internet e citou o Memphis Depay. Agora o Palestra foca aí na próxima rodada do Campeonato Brasileiro em busca aí de seguir no topo da tabela. O clube paulista tem um adversário difícil na frente. O Palmeiras vai enfrentar o Internacional. O Internacional, inclusive, está numa boa fase, né? Lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. A torcida espera que o time continue aí evoluindo. Torcedor do Palmeiras, é isso aí. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreva no canal e até